tarde a todas e todos. Gostaria de começar com uma comunicação. A gente recebeu agora há pouco o relatório aí dos acessos da internet. E pelo número que foi dado agora, ontem nós tivemos 4.548 pessoas, quer dizer, a gente não sabe dizer se são pessoas, que podem ser grupos, né, assistindo no mesmo acesso. A gente não sabe também qual foi o tempo de permanência, mas, de uma certa forma, isso significa, né, que, de um certo modo, a gente acertou, né, ao fazer a transmissão online. Depois esse material vai ficar registrado na página do grupo, gravado, né, para quem quiser retomar. Eu mesmo quero retomar o finalzinho da mesa de hoje, porque tive que sair em função de um problema do evento aqui. Mas seguimos para a nossa última tarde, né, o último turno do nosso evento, em que vamos contar com a mesa intitulada Educação Física e Saúde Coletiva. Na primeira parte dessa mesa, nós vamos ter como debatedor o professor Dr. Walter Bracht, da Universidade Federal do Espírito Santo. O professor Walter Bracht é doutor pela... Não sei se você conseguir pronunciar, Walter, em alemão, porque não domino nada em alemão. Universität Oldenburg. É isso? Está perto. Na Alemanha. É professor lá da Universidade Federal do Espírito Santo, atua na área de educação física, principalmente nos seguintes temas: educação física escolar, formação continuada de professores, educação e epistemologia. E o professor Walter é uma das grandes referências da área da educação física brasileira. Além de ter inspirado uma série de jovens pesquisadores, de pesquisadores da mesma geração dele, tem contribuído enormemente com as diferentes universidades que vêm tratando do tema não só da educação física escolar, mas agora que o LESEF tem sido provocado, também no campo da saúde. A discussão das práticas corporais é um tema frequente, e o professor está aqui já desde segunda-feira, onde participou de uma banca de qualificação de manhã, do Eduardo, e para falar, finalmente, Walter, na mesa de hoje. Então, já passo de imediato a palavra, agradecendo muitíssimo o aceite e a possibilidade de a gente poder te ouvir. Okay. Então, muito boa tarde. Em primeiro lugar, dizer que estou muito contente de estar aqui. Tem 2 dias de muito aprendizado. Acho que o grupo que organizou esse evento está de parabéns, um evento que tem demonstrado, tem apresentado, pelo menos para os meus conhecimentos, um nível muito bom. Tenho aprendido um monte. Acho que iniciativas como essa efetivamente contribuem para o desenvolvimento do nosso campo. Acho que esse evento vai ter um significado singular na história da discussão da educação física em relação ao tema da saúde. Então, queria parabenizar o Alex, a Yara e o Ivan, mais uma vez, nesse sentido. Quero dizer que essa propaganda enganosa que o Alex acabou de fazer me coloca sempre numa posição difícil. Comentava com uma colega há pouco nesse sentido, mesmo porque, como ele já mencionou, acho que foi honesto da parte dele, o tema da saúde nem sempre foi, ou não tem sido, um foco de atenção mais particular meu. Aliás, depois eu vou tentar até explicar por que isso acabou acontecendo. De qualquer forma, como dizer, o nosso grupo foi provocado pela participação nesse projeto maior que eles coordenam, e eu acabei me inserindo nele num subprojeto específico, e, em função disso, então, fui desafiado a também tomar parte desse debate, e me parece que foi uma decisão acertada e muito interessante. Claro que, como sempre, o tema exige uma delimitação da minha parte, como o Alex já colocou, essa é a primeira mesa que tem o termo educação física no título. Então, essa é uma demarcação já importante, embora hoje, pela manhã,
já tenhamos iniciado o debate mais específico da educação física, e eu, até em função do que eu estudo, vou fazer mais uma demarcação, mais uma delimitação do tema, né? Primeiro, então, vou focar a questão da educação física, da relação educação física e saúde, mas é importante, para falar sobre essa demarcação, é importante lembrar que o termo educação física, no nosso campo, ele é utilizado num sentido bem amplo e num sentido mais restrito. Num sentido amplo, ele é usado para denominar uma prática pedagógica que envolve as chamadas práticas corporais em diferentes instâncias sociais, né? Quer dizer, não só na escola, que é, por exemplo, o meu foco, né? Como nós vimos hoje, já pela manhã. Se o uso, a utilização desse termo, nesse sentido amplo, se ele é apropriado ou não, é uma outra história que a gente não precisa discutir aqui. Então, eu, ao contrário, vou utilizar o termo num sentido restrito, ou seja, como uma prática pedagógica que envolve as práticas corporais no âmbito da instituição educacional, portanto, na escola. Então, esse é o âmbito, vamos dizer assim, da minha discussão. Como o tema da vinculação histórica do componente curricular educação física com o tema da saúde já foi fartamente discutido na área, embora nós tenhamos aqui colegas de outras áreas que talvez não tenham acompanhado esse debate, mas majoritariamente nós temos aqui colegas da educação física. Então, como esse tema essa vinculação histórica já foi amplamente debatida, me pareceu mais apropriado para esse momento fazer algumas breves pontuações a respeito, pontuações que são necessárias para o desenvolvimento da minha reflexão posterior, né? A saúde, foi, talvez ainda seja, o grande mandato atribuído à educação física escolar. Talvez seja esse o argumento que mais tenha força no discurso que justifica e justificava essa prática pedagógica na escola moderna. O grande patrocinador da educação física escolar foi, sem dúvida, o discurso e a instituição médica, né? Tem vários detalhes desse processo que eu acho que a gente pode poupar aqui. Princípios desse discurso podem ser lidos em conceitos como o higienismo, eugenismo, aptidão física e saúde, promoção da saúde, etc. De qualquer forma, com pequenas nuances, a vinculação histórica da educação física com o tema da saúde baseia-se numa visão de saúde como ausência de doença, portanto, de integridade ou normalidade biológica do funcionamento do organismo. A famosa equação atividade física ou aptidão física é igual à saúde, né? Embora, por exemplo, no higienismo, essa equação fosse extrapolada, existiam outros elementos, mas, vamos dizer assim, o cerne da vinculação da educação física à saúde estava expressa nessa expressão. O que me interessa assinalar, ao fazer essa retomada, assinalar nesse momento, é que a visão que se afirma a partir desse patrocínio da instituição médica e da correlata medicalização da saúde, como a literatura coloca, é de que a educação física escolar é a responsável, em grande parte, pela saúde dos escolares. Quer dizer, foi atribuída à educação física esse papel. Então, por exemplo, aquele famoso exame médico obrigatório que se fazia antes de iniciar as aulas de educação física é um indicador disso, né, de como a educação física era considerada a responsável pelo tema da saúde ou pela questão da saúde na escola. Ou seja, considero importante destacar que a relação da escola com o tema da saúde se deu até recentemente, tendo como um certo núcleo irradiador a educação física. Isso significa que, quando se pensava a relação escola-saúde, era praticamente incontornável se pensar na educação física. Outro detalhe importante que eu queria destacar é que a educação física escolar é entendida, nessa perspectiva, como uma atividade diretamente fomentadora de saúde, né? Uma espécie de prática paramédica de prevenção de doenças. Daí que a preocupação
era mais com o exercitar do que com o educar propriamente dito, ou o educar reduzido a um exercitar. Ou seja, é mais fortemente um problema de fisiologia do que de pedagogia, vamos dizer assim. Então, esses dois aspectos eu gostaria de ressaltar. Pois bem, essa visão da função da educação escolar, ela passa, então, a ser criticada, por um lado, a partir da absorção no nosso campo do debate sobre o conceito de saúde, né, mais recentemente, e também, por outro lado, pela crítica ao conceito de educação como adestramento e consequente modelo de educação corporal que estava subjacente a esse entendimento da relação entre atividade física e saúde. Com o conhecido movimento de ampliação do conceito de saúde, que já foi muito citado aqui, absorvido, com esse movimento, absorvido por uma parte ou por um segmento da educação física escolar brasileira, também aquela equação, atividade física igual à saúde, passa a ser criticada e desacreditada. E um novo discurso legitimador passa a ser construído, vinculado agora ao conceito de cultura corporal de movimento. É interessante observar que o tema de saúde, ele, de alguma forma, na discussão do movimento renovador, ou da vertente progressista da educação física, é colocado num segundo plano. E por que é colocado no segundo plano? Porque se entendeu que o tema da saúde era um tema dos conservadores. Ou seja, isso como a vinculação histórica era com essa questão, então, não, ninguém vai mais discutir o tema da saúde, porque isso é uma coisa do outro pessoal, do pessoal biológico. Esse entendimento, obviamente, ele retardou, de alguma forma, entre aspas, nossa entrada no debate. Então, nessa perspectiva, a saúde e sua relação umbilical com o conceito de aptidão física, pelo menos no seu sentido restrito, perde sua centralidade como orientadora da prática pedagógica proposta, então, por esse movimento para a educação física escolar. Então, ela é retirada do centro da discussão. Por isso também ela cai, de certa forma, num certo ostracismo, vamos dizer assim. Diria que, a partir dessa perspectiva, a saúde passa a ser mais genuinamente, então, uma questão pedagógica, ganhando força a ideia de que a participação da educação física escolar se daria vinculada à noção de uma educação para a saúde, ao invés de fomentadora direta da saúde, pela atividade física. Estou colocando isso meio como um dado, mas na verdade, na realidade, essas coisas estão muito mais misturadas. E também, mesmo esse entendimento que eu coloquei aqui, de entender a questão da saúde mais como uma questão pedagógica, no caso, para a educação física escolar, é um entendimento que ainda tem pouca repercussão no campo da educação física escolar. Talvez em outras esferas, como a gente viu hoje pela manhã, essa discussão esteja um pouco mais avançada. Então, em relação a essa questão da educação para a saúde, também existem, como nós sabemos, diferentes entendimentos do que seria uma educação para a saúde. De qualquer forma, é importante colocar que a educação para a saúde é um elemento praticamente obrigatório nos diferentes discursos ou nos diferentes modelos que tratam da promoção de saúde. Quer dizer, a educação para a saúde é considerado um elemento importante de todos os modelos que propõem, o que se preocupa com a promoção da saúde. Então, apesar desse novo discurso do movimento renovador, que tenta trabalhar com um conceito ampliado de saúde, etc., alguns estudos, como o de David, de 2003,
identifica que os alunos em fase de conclusão do ensino fundamental possuem uma representação social sobre a relação entre a disciplina de educação física e a saúde, ainda de causalidade, né, tendo a saúde como resultado da prática física nas aulas e um dos seus aspectos mais importantes, se não o essencial. Ou seja, no imaginário dos nossos alunos, a visão ainda é aquela mesma que a gente criticou, vem criticando. Ou seja, no imaginário social e na cultura escolar, na própria, isso que é mais importante, talvez, na própria cultura escolar, a visão de que a atividade física igual à saúde ainda é hegemônica, inclusive nas ações das escolas. Esse autor, o De Vida, então, levanta duas questões interessantes para a gente, né? Primeira pergunta que ele faz é: podemos contribuir para uma transformação dessa representação social através da nossa prática pedagógica? A gente pode alterar isso? Você coloca talvez como um desafio. E a segunda pergunta que ele coloca é: como a educação física pode ser um veículo de promoção de saúde dos alunos sem tê-la como objetivo final de suas aulas? Ou seja, na verdade, está se colocando a desafiadora questão do que significa para a prática pedagógica da educação física escolar o tema da educação para a saúde. Então, um pouco já o que se colocou hoje de manhã, a questão da especificidade, né? Quer dizer, qual a participação que a educação física escolar pode ou deve ter na educação para a saúde? Quer dizer, contribuição específica nós podemos ter. Parece-me, então, que um caminho bastante interessante e promissor seria exatamente entender o tema da saúde como uma questão pedagógica e perguntar por essa participação específica. Claro, logo se impõe também a discussão teórica em torno mesmo da expressão educação para a saúde, já que isso implica em operar e interrelacionar dois conceitos que nós sabemos bastante amplos e também muito controversos, são os conceitos de educação e, como a gente viu aqui, o conceito de saúde. Então, eu vou fazer algumas pequenas pontuações em torno da discussão sobre a ampliação do conceito de saúde, né? Como eu falei, eu não sou um especialista nisso, mas, para efeitos do desenvolvimento dessa questão que está colocada, né, eu preciso pontuar algumas coisas. É interessante observar que no debate específico, né, se fala muito em conceito restrito e ampliado de saúde, e se fala mais ainda em processo de ampliação do conceito de saúde, né, o que significaria, simultaneamente, a sua desmedicalização. E eu fiquei me perguntando, lendo alguns artigos sobre essa ampliação, fiquei me perguntando se existem limites para tal ampliação. Ou onde se chegou com a ampliação? Às vezes fiquei com a impressão, né, assim, fazendo um pouquinho de ironia, né, que essa ampliação chegou a um ponto que a gente podia perguntar: ficou alguma coisa de fora? Tem alguma coisa que não é saúde? É uma sensação um pouco que ficou. Essa ampliação, outra coisa que a gente pode identificar, é que essa ampliação vai em duas direções. Por um lado, no entendimento dos determinantes da saúde, quer dizer, ampliou-se muito a identificação do que concorre efetivamente para a saúde. Esse é um sentido da ampliação. O outro diz respeito ao próprio entendimento de saúde, né? Quer dizer, agora não mais como ausência de doença, assim como um bem-estar, ou mesmo um sentimento de realização, ou mesmo de felicidade. Ou seja, ampliou e complexificou muito, e os limites parece que ficaram não muito claros, né? Se isso é ruim ou bom, nesse momento não estou colocando, fazendo julgamento de valor. Agora, interessante que nesse debate sobre ampliação, eu me deparei com algumas análises que parecem avaliar como que tem um tipo de ampliação que não é bem-vindo, né? Por exemplo, a Madel Luz,
fala de uma universalidade do paradigma ou da utopia da saúde, né? E afirma-se num tom crítico que essa utopia pode ser constatada não apenas na quantidade e na diversidade das atividades e práticas atualmente designadas como de saúde, mas, sobretudo, na tendência a ressignificar atividades anteriormente vistas na sociedade como atividades lúdicas, de jogo, lazer, esporte, recreação, ou ainda estéticas, ou mesmo eróticas, como atividades de saúde. O esporte, a dança, o namoro, as relações sexuais, o alimentar-se, o dormir, o caminhar, o trabalhar, como a gente viu hoje, né, o sentar, tudo pode e deve ser visto como prática de saúde, ou de risco de doença, dependendo da intenção, da intensidade, da frequência e da quantidade com que é feito. Ou seja, se catapultou a saúde a finalidades da vida, né? E com isso se coloca como saúde se coloca também, como certa forma, como um imperativo moral. Então tem uma ampliação que parece que também não é tão desejável. Então, ou seja, quando a gente começa a falar tanto assim, um conceito ampliado de saúde sem qualificar, a gente pode cair numa armadilha também. Farinati e Ferreira, já citados aqui, autores da área da educação física que tratam o tema de saúde, fazem uma observação semelhante quando alertam que a noção de saúde tornou-se uma espécie de supercategoria, um dos polarizadores do sentido que damos à vida em sociedade. Concordamos em tese com Amadeu Luz, mas é preciso também registrar que essa ampliação, essa utopia totalizante, também aparece, de alguma forma, no seu segmento crítico. Por exemplo, que também tende a não deixar nada de fora, né? Desemprego, diferenças de classe, questões de gênero, de raça, etc., são elementos que influenciam aquilo que se pode chamar de saúde, e, nesse sentido, luta pelo emprego, luta pela igualdade de oportunidades entre os gêneros, também podem ser entendidas como práticas ou atividades de saúde. Talvez por isso, um dos intelectuais dessa vertente, Everardo Nunes, tenha chamado a atenção para esse dilema, exatamente. Diz o autor: fundamentando-se na interdisciplinaridade como possibilitadora da construção de um conhecimento ampliado de saúde e na multiprofissionalidade como forma de enfrentar a diversidade interna ou saber-fazer das práticas sanitárias, a saúde coletiva, no plano concreto dos conteúdos a serem transmitidos, necessita, atualmente, pensar o geral e o específico. Ou seja, sem perder o núcleo central que a legitima e a distingue como área de saber, de reflexão, de crítica, estar atenta para a formação de determinadas áreas de concentração. Né? Então, esse me parece que já foi identificado que essa ampliação também tem traz alguns elementos dificultadores. Eu lembro, por exemplo, das questões relativas mais especificamente à educação, né, quando se definia, alguns governos colocavam despesas relativas à segurança, à construção de estradas, como despesas relativas à educação, né, no sentido de investimentos em educação. Então, me parece que algo similar poderia, de alguma forma, também acontecer com essa ampliação do conceito de saúde. Né. Então, voltando às observações críticas de Amadeu Luz, parece que estamos presenciando um tipo de ampliação do conceito de saúde considerado não legítimo. Né? Nesse caso, obviamente, a partir de interesses do mercado, né? Por isso também são denunciados. Se não trai o argumento do autor, Ortega também chama atenção para a existência de um certo ardil nessa ampliação, já que essa correria ainda dentro dos marcos da medicalização da saúde. Nessa análise, Ortega procura diferenciar o que chama de biosociabilidade da noção de biopoder clássica, tal como descrito por Foucault. Para ele, na biosociabilidade, criam-se novos critérios de mérito e reconhecimento, novos valores com base em regras higiênicas, regimes de ocupação, de tempo, criação de modelos ideais de sujeito baseados no desempenho físico. Então, ao mesmo tempo, todas as atividades sociais, consequência disso ao mesmo tempo, todas as atividades sociais, lúdicas, religiosas, esportivas, sexuais, são ressignificadas como práticas de saúde. É aquela ideia de uma certa utopia totalizante que estava colocando ali. Né? Aí ele vai fazer referência ao que ele chama de Hiltismo, né?
e que sumariza, de alguma forma, essa ideologia ou essa moralidade da saúde. Ele vai citar um autor, o autor é chamado Crawford, que apresenta um conceito dessa ideologia, ou uma interpretação dessa ideologia. De acordo com essa ideologia, diz esse autor ou autora, a saúde tornou-se não só uma preocupação, tornou-se um valor absoluto ou padrão para julgar um número crescente de condutas e fenômenos sociais. Menos um meio para atingir outros valores fundamentais, a saúde assume a qualidade de um fim em si mesma. A boa vida reduzida a um problema de saúde, da mesma maneira como a saúde se expande para incluir tudo o que é bom na vida. Ou seja, parece que ampliar o significado de saúde encerra também alguns riscos. Eu, particularmente, entendo essa ampliação, obviamente, necessária, pelo menos no que diz respeito à superação daquele reducionismo. Quero registrar, no entanto, que ela acaba não só por complexificar as decisões no plano das políticas e ações de saúde, como, no limite, se não tomarmos cuidado, acaba borrando as fronteiras entre o que são e não são ações relativas à saúde. Como disse, isso talvez não seja necessariamente ruim. Sobre a ampliação da noção de saúde operada pela saúde coletiva, a professora Yara vai observar que, voltando-se agora para o tema da educação física, que, diante dos desafios relativos às necessidades sociais em saúde da população brasileira hoje, a saúde coletiva, por sua vez, já reconhece a urgência de se ater também a problemas que são comuns à educação física, particularmente ao tema do corpo e do lazer. Cita a seguir um autor chamado Goulart, para quem temos realmente que pensar em uma saúde pública coletiva capaz de operar conceitos e práticas de promoção e vigilância à saúde, capaz de dar conta, por exemplo, de questões como estética corporal, prazer sexual, fruição da vida, desejo do ócio digno, busca, aí ele sumariza, busca da felicidade, enfim. E eu queria destacar isso, busca da felicidade, enfim, como forma de ressaltar essa ampliação do significado de saúde. Que depois eu vou, então, retomar um pouquinho à frente. Outro aspecto importante da discussão conceitual é a tendência a se passar de um sentido negativo de saúde, como ausência de doença ou coisa assim, para uma noção positiva da saúde, enquanto qualidade de vida. Então, a educação física ou a atividade física passa a ser vista não mais a partir da ótica da negação, ou seja, como algo que previne, que não permite a doença se manifestar, para uma visão positiva, como vitalidade, como promotora da qualidade de vida, como algo que potencializa a vida. Bom, feitas essas observações acerca desse conceito de saúde ampliada, etc., queria me voltar um pouco mais diretamente, então, para o tema da educação física e a educação para a saúde. Se trabalharmos com um conceito, então, ampliado de saúde, que desemboca na ideia de que ela, em última instância, se encontra com um ideal de felicidade, é preciso pensar a contribuição também a partir dessa noção. A contribuição da educação física para a educação para a saúde a partir dessa noção. Se a saúde não deve ser entendida como a finalidade da vida, como estatuto moral, ou seja, saúde igual vida boa, para Proul é um autor da pedagogia esportiva alemã que trata desse tema. Então, para esse autor, numa perspectiva de educação integral, se impõe a pergunta: saúde para quê? Por que ainda há ênfase na saúde, se o ponto decisivo em termos educacionais é abrir perspectivas e caminhos para a condução de uma vida exitosa e com sentido? Para que ainda, então, falar em saúde? Acompanhei um pouquinho mais, por mais tempo, esse autor. De acordo com suas reflexões sobre o papel da educação física escolar a partir da teoria da formação integral,
Você sabe que a discussão da educação na Alemanha é muito fortemente influenciada por um conceito que chama de Bildung, que é formação, né? Que extrapola um pouco os limites do que a gente chama de educação, normalmente. Formação, eu estou usando como formação integral, vamos dizer assim, né? Então, de acordo com essas reflexões sobre o papel da educação física escolar a partir da teoria da formação integral, as referências para a discussão da questão da saúde seriam encontradas na filosofia da vida boa, des guten Lebens, ou seja, estaríamos confrontados com a ética da vida boa. Dentro dessa perspectiva, a pergunta-chave é: qual a contribuição das práticas corporais para a construção de uma vida consentida ou vida boa? Não mais qual é a contribuição para a saúde, mas nesse ponto, o autor entende pertinente colocar a pergunta se um entendimento valorativo, né, do bom, do que seria a vida boa, que tem como tema o bem-estar individual no sentido de uma arte de viver, que medida isso pode contribuir para esclarecer os problemas fundamentais que a abordagem educacional ou formativa do tema da saúde coloca ou se suscita no plano da educação física escolar. Claro que não é difícil de perceber em que dificuldades a gente está se manobrando quando entra por aí, né? A gente viu com o professor Severino Santin as dificuldades, já foram ressaltadas hoje novamente, né, de qualificar o que seria a vida e muito mais vida boa ou coisa assim, nesse sentido, um ideal de felicidade. Esse autor, após uma breve discussão sobre essa questão da felicidade, da vida boa, lembra que a felicidade do homem não pode ser alcançada diretamente, né? Quer dizer, não tem uma forma de medir felicidade nesse sentido. Entende que não existe nenhuma relação também causal direta, no sentido de que a educação pode imediatamente promover a vida boa, a felicidade, né? Uma educação para a vida boa, para a felicidade, orienta-se não à felicidade como tal, mas sim às possibilidades ou competências de felicidade que podem gerar esse tipo de situação. Então, ela orienta-se para a autoformação da felicidade por meio da mediação de capacidades intelectuais, criativas, isso aí. Então, também coloca os limites aí, né, das possibilidades da educação. São os limites, também, me parece, da educação para a saúde. Ele tira uma conclusão central dessa discussão, né? Para ele, o agir no âmbito da cultura de movimento contribuirá com uma condução de uma vida, entre aspas, saudável, quando for realizado como um desenrolar dessa vida, e não como um meio para um fim de uma saúde idealizada ou imaginada. Assim, no entender do autor, não há motivo para se conceber na educação física uma teoria pedagógica do tema da saúde, a partir do qual se poderiam extrair consequências didáticas. Chegou e disse que não valia a pena. É mais indicado se trabalhar numa teoria da educação física com base numa teoria da formação integral, em cujo contexto se pese e se integre o tema da saúde. Como objetivo de uma formação assim entendida, pode-se colocar de forma bem geral o desenvolvimento de uma postura individual que coloca a capacidade de reconhecer, mas também de vivenciar e experimentar o movimentar-se como possibilidade significativa de condução de uma vida exitosa. Essa também é a posição de um outro autor importante nessa área na Alemanha, chamada Beckers, para quem o esporte, nesse caso aí, eles reduzem tudo ao conceito de esporte, todas as práticas corporais, né? Esse autor entende que o esporte não se apresenta como um meio para evitar doenças, mas sim um fenômeno cultural próprio, que, por meio da ênfase na percepção, no movimento e na experiência, traz uma contribuição para que o indivíduo construa sentidos de vida. Dentro dessa perspectiva, a saúde não seria nem ao menos um conteúdo da educação física, e sim o efeito saúde, seja lá entendido de que forma for, estaria implícito na contribuição que a educação escolar poderia dar a partir da mediação das diferentes práticas corporais para a educação integral do indivíduo.
Considerando a proposta de que a educação escolar é mediadora da cultura corporal de movimento, se coloca a pergunta pelo tipo de formação que ela deveria promover para que, então, indiretamente, colaborando para a capacidade do indivíduo construir uma vida boa com sentido, também no âmbito dessa dimensão da cultura, ela também colaborasse para uma vida, entre aspas, saudável. Então, que tipo de formação ela deveria promover, mediando a cultura corporal, para que isso pudesse repercutir positivamente numa vida saudável? Antes, porém, gostaria de dizer que, no âmbito da educação escolar, pelo menos no seu segmento progressista ou crítico, a ampliação do conceito de saúde significou, no plano da prática pedagógica, que o tema da saúde fosse explicitamente tematizado, agora não mais apenas para realizar práticas corporais como fomentadores de saúde, mas para também refletir sobre essas práticas. Refletir sobre os seus limites, suas possibilidades, na tentativa de desenvolver uma visão crítica do tema da saúde relacionada com as atividades físicas ou práticas corporais. Então, a repercussão mais imediata dessa crítica que você fez àquela velha tradição da vinculação da atividade física com a saúde foi que, agora, numa educação para a saúde, quando a educação física escolar vai tematizar a questão da saúde, além das práticas corporais, vai se acrescentar, então, agora um conhecimento chamado crítico sobre essas práticas corporais, na tentativa, então, de formar de que a educação para a saúde tem um caráter também agora crítico. Então, acrescenta-se um conhecimento sobre essas práticas. Antes era só uma atividade, agora tem também um conhecimento sobre essa atividade, um saber sobre esse fazer, vamos dizer assim. Então, a partir das críticas endereçadas às práticas de educação física escolar, baseadas no modelo médico-fisicalista, a base do treinamento, ênfase nos efeitos fisiológicos, etc., e mesmo o reducionismo da educação física a uma atividade e não uma disciplina com um conhecimento a ser transmitido, desenvolveram-se alternativas na forma de propostas pedagógicas. Então, apareceram algumas, não muitas, mas algumas propostas. Como as práticas corporais são aí entendidas nessas propostas? Elas são aí consideradas, assim como o próprio corpo, como construções histórico-culturais. Dessa forma, acompanhando o ensino das diferentes práticas corporais, a pedagogia progressista na educação física propôs a reflexão sobre essas práticas, tematizando essas nas suas relações com a vida social dos alunos, nas suas relações com o contexto cultural, político e econômico, e também nas suas relações com as práticas de saúde ou com a saúde de modo geral. Então, dessa forma que acabou que essa vertente progressista encaixou o tema da saúde nas suas preocupações pedagógicas. A ideia é que esse conhecimento apropriado pelo aluno, essa contextualização social, histórica dessas práticas, lhe proporcionasse as condições para que ele estabelecesse uma relação crítica com essas práticas. Crítica aqui como condição para uma educação, entre aspas, emancipadora, ou para uma vida boa, para retomar o termo de Proul. Usar o termo crítica, nós sabemos hoje, é extremamente delicado, talvez depois a gente possa conversar um pouco a respeito, mas deixa colocado dessa forma por enquanto, pelo menos. Então, dentro dessa perspectiva, importam menos os modelos, isso que eu queria ressaltar, importam menos os modelos das práticas corporais culturalmente construídas, a partir dos quais os alunos farão as experiências de movimento, e mais a reflexão sobre elas. Ou seja, é nesse plano, no plano conceitual, cognitivo, que vai se dar a possibilidade daquela prática contribuir para um cuidado de si autêntico, autônomo, e não mais heterônomo. Interessante que mesmo autores que não estão muito ligados a essa perspectiva, como Farinati e Ferreira, já chamaram a atenção para as limitações de uma educação para a saúde baseada apenas no conhecimento factual e conceitual. Essa ideia de que, se a gente tiver
na educação para a saúde, mostrar para os alunos quais são os condicionantes sociais da saúde, como a classe social, as questões estão presentes na questão da saúde, que isso contribuiria para uma educação para a saúde mais adequada. Então, vou dar alguns exemplos mais concretos de como na educação física isso aparece hoje, né? Então, nas diretrizes curriculares para a educação física do Estado do Rio Grande do Sul, elaborados pelos professores Fernando Gonzalez e Alex Fraga, o tema da saúde, como é que ela consta lá? Ela consta da organização dos conteúdos da educação física escolar no âmbito do que se chamam de representações sociais sobre a cultura corporal de movimento. Então, na organização dos conhecimentos, nessas diretrizes, você tem os conhecimentos, que seriam os conhecimentos ligados ao fazer, às práticas, e tem os conhecimentos chamados conceituais. E dentro desses conhecimentos conceituais, então, tem as representações sociais sobre a cultura corporal de movimento, né? E tem, dentro desse item, tem um subitem chamado práticas corporais de saúde. Esse práticas corporais de saúde é, por sua vez, subdividido em implicações orgânicas e implicações socioculturais. Então, é dessa forma que aparece o tema da saúde nesse documento, que eu, particularmente, considero que nós temos de mais avançado em termos de proposta curricular para a educação física dentro da perspectiva da cultura corporal de movimento. Então, essa perspectiva segue o padrão das propostas e experiências para tratar a questão da saúde na perspectiva crítica da educação física nas suas diferentes matizes. É o caso também de 3 experiências, na verdade são 3 aulas, relatadas exatamente por Farinati e Ferreira, no seu livro Saúde, Promoção de Saúde e Educação Física. Vou apresentar aqui os temas das aulas e os objetivos das aulas. Então, a primeira aula tinha como tema o coração e a corrida. Coração e a corrida era o tema da primeira aula, que tinha como objetivo compreender a função do coração de bombear sangue para o corpo e a relação existente entre os batimentos cardíacos e a prática da atividade física. Esse era o objetivo da aula. Então, uma série de atividades, inclusive práticas, foram realizadas exatamente para levar os alunos a compreender essas questões. A segunda aula é mais interessante, né? O tema da segunda aula era lazer e atividades físicas em Teresópolis, colocada como exemplo para tratar do tema da saúde. E o objetivo era fazer um levantamento dos locais de Teresópolis nos quais é possível praticar atividades físicas de lazer, identificar as barreiras de acesso à prática de atividade física de lazer no município e construir um acervo fotográfico sobre a real estrutura dos locais de lazer identificados. Quer dizer, o que está por trás aí é de que, na verdade, quando você está mostrando para os alunos quais são as possibilidades, discutindo com eles criticamente quais são as possibilidades deles realizarem como cidadãos a atividade física, que isso também, de alguma forma, afeta a questão da saúde, né? Já que a atividade física no momento do lazer subliminarmente aqui está sendo entendido como uma prática que concorre para a promoção da saúde. E a terceira aula tem o tema equilíbrio térmico durante a prática de atividades físicas, cujo objetivo foi compreender a importância da sudorese e do uso adequado das vestimentas durante a prática de atividade física, a fim de evitar o aumento da temperatura corporal de valores críticos. Tá? Então, todas essas 3 aulas, podem ver que tem uma característica que é exatamente a reflexão sobre as condições. Bom, no âmbito da pedagogia esportiva alemã, para trazer mais um exemplo, Kottmann e Küpper, resenhando a discussão naquele âmbito, formulam objetivos para a educação para a saúde na educação escolar nos planos pessoal, social e ecológico. E eles o fazem da seguinte forma. Os alunos e alunas devem perceber, vivenciar e compreender as reações dos seus próprios corpos e suas afecções psíquicas quando em movimento. Então, seria uma forma de promover a educação para a saúde na educação física.
2, agora no plano social. Os alunos e alunas devem perceber, vivenciar e compreender as inter-relações sociais das ações de movimento com seus possíveis significados para o bem-estar de todos os participantes. E C, no plano ecológico, os alunos e alunas devem perceber, vivenciar e compreender o seu meio ambiente como condição importante para o movimento, jogos de movimento e esporte relacionados à saúde. Então, o que podemos perceber nessas experiências e sugestões é que, embora procure-se unir a transmissão de conhecimentos de caráter conceitual com vivências e experiências corporais, a ênfase recai sobre o trabalho conceitual, ou seja, as práticas corporais são aí instrumentalizadas para um conhecimento de ordem conceitual. Perguntas. A educação para a saúde, numa perspectiva crítica, se configuraria dessa forma? Haveria, então, uma compatibilização das práticas corporais construídas pelo mercado, tão criticadas como práticas de dominação, com uma visão de saúde numa perspectiva crítica, por intermédio da reflexão crítica? Ou seja, nós poderíamos tematizar, reproduzir de alguma forma as práticas corporais geradas pelo mercado a partir do argumento da saúde, reproduzi-las na educação escolar, desde que a gente acrescentasse uma reflexão crítica sobre elas? Isso seria adequado? Obviamente que também, além disso tudo, né, teria que se deixar mais claro o que significa uma educação para a saúde crítica. Bom, quando o aluno sabe, quer dizer, uma questão que se coloca para mim é, quando o aluno sabe, né, com base no conhecimento das práticas de educação para a saúde, quando ele sabe que não há uma relação direta e automática entre praticar atividade física e sua saúde, ao ele, mesmo assim, fazer a opção de realizar rotineiramente, essa prática já poderia ser considerada como um cuidado de si autônomo, autêntico? Ele conhece os determinantes, etc., mas ele, mesmo assim, faz a opção por lá realizar. Como é que eu avalio o efeito desse meu ato, dessas ações educativas? A pergunta traz outra implícita. Em que medida as próprias práticas corporais não teriam de ser outras para que o indivíduo estabelecesse um outro tipo de relação com a sua corporeidade e, portanto, com a sua saúde? Ou as práticas corporais consideradas como práticas de saúde, orientadas no mercado, né, na ideologia do reautismo, são conciliáveis com a perspectiva do cuidado de si autêntico? Ou seja, não haveria incompatibilidade entre essas práticas corporais e uma perspectiva crítica de educação para a saúde, ou mesmo de um certo, como vai dizer o Ortega, né, de um ascetismo como prática de liberdade. Quando seria uma coisa e quando seria outra? Queria trabalhar com 2 exemplos aqui. Um pouquinho mais chato, mais longo, e outro um pouco mais curto, e talvez menos chato. Eu estou concorrendo aqui com o churrasco, estou vendo, mas vamos ver até onde vai isso. Um dos exemplos é um exemplo que eu retirei de um texto da Deborah Lupton, né? É bastante conhecido. Para explicitar um pouco essa ambiguidade ou essa dúvida, né? Quando é uma coisa, quando é outra, né? Quando esse ascetismo concorre pode ser entendido como prática de liberdade, e quando é de assujeitamento, de dominação. Eu vou subverter um pouco o exemplo dela, porque ela usa para uma outra coisa, mas eu vou usar aqui para essa discussão. Diz ela assim: as práticas do eu, privilegiadas pelos discursos da saúde pública e da promoção da saúde, não precisam necessariamente ser vistas como constrangedoras e opressivas. Começa com essa afirmação. Diz ela assim: considere o exemplo de um homem jovem, de classe média, que tem uma ocupação profissional bem paga e que responde aos discursos dominantes do condicionamento físico, saúde do corpo, transformado em commodity, ao frequentar uma academia regularmente.
Ele pode muito bem pagar um tênis Nike, muito caro, e o conjunto de lycra que veste para ir para a academia, assim como a sua mensalidade. Muitos aspectos de sua experiência na academia são altamente prazerosos. Deixar aquela mesa a qual ficava sentado, a oportunidade de realizar exercícios físicos para liberar as tensões que o seu trabalho impõe, os prazeres físicos de transpirar, de mover os músculos, de exercitar-se no ritmo da música dançante, o aumento do ritmo cardíaco e do consumo de oxigênio e a liberação de endorfinas, que o leva a sentir-se vivo e pleno de energia, o chuveiro quente depois de tudo, a noção de ser parte de uma comunidade de atletas, o sentimento de um cansaço físico bem merecido que facilita um sono profundo quando ele vai para a cama. Embora ele geralmente faça uma dieta com pouca gordura, por causa de sua frequência regular à academia, permite-se pequenas indulgências, uma cerveja ou duas, ocasional barra de chocolate, que sabe não provocarão sobrepeso enquanto fizer exercícios. Ele pode dizer tranquilamente para os amigos ou para os colegas de trabalho: estou saindo para a academia, reforçando então sua autoidentidade como um homem jovem, saudável, ativo e ajustado. Ele não se sente embaraçado quando está ocioso na praia, vestido apenas com uma pequena sunga, ou tirando suas roupas frente a um parceiro sexual. Diz a Débora: de fato, tem prazer ao mostrar seus bem definidos abdominais, bíceps e quadríceps para os outros, e mesmo permite-se uma ocasional parada em frente ao espelho em casa. Aí ela comenta: esse jovem não é vítima, não é oprimido por discursos dominantes. Na verdade, está altamente consciente deles e deleita-se com os discursos de autocontrole, ascetismo e esteticismo que constroem o significado de sua atividade esportiva. Essa é a avaliação dela. Interessante que depois, na sequência do artigo, ela faz um retrato, né, desse sujeito 10 anos depois. Aí muda. É interessante que aí muda, né? Quer dizer, 10 anos depois, esse sujeito... Deixa eu ver, pegar aqui. Ele compartilha agora a sua casa com uma parceira e talvez com crianças pequenas. Ele atingiu uma alta posição em seu local de trabalho, mas com isso vem mais responsabilidade, reuniões, almoço, em que há comidas ricas em gorduras, sessões de bebida com clientes e longas horas despendidas em sua mesa durante a noite e aos finais de semana. Ele não vai mais à academia, simplesmente porque não tem mais tempo. Qualquer tempo disponível que tem é em grande parte despendido em relaxar em frente à televisão com a sua companheira e alguns drinks calmantes. De tempos em tempos, ele se sente culpado e ansioso pela sua falta de tempo para praticar exercícios. Ele sabe que deveria fazer exercícios aeróbicos regulares para melhorar a sua condição cardiovascular, mas o mais importante, a partir de sua perspectiva, é que ele perdeu seu tônus e volume muscular, e seu estômago, que era tão liso e do qual ele se orgulhava tanto, tornou-se flácido, e a meia-idade está se impondo. Todas as suas calças tornaram-se apertadas e sua parceira começou a fazer comentários críticos sobre o seu desempenho amoroso e apelidá-lo de rechonchudo. Ele é ainda a mesma pessoa, embora com um corpo físico um tanto diferente, mas sua subjetividade mudou. Os discursos da forma física, da boa saúde, da autodisciplina, do ascetismo, que uma vez o fizeram se sentir atrativo e vivo, sob controle, agora constituem como preguiçoso, não atraente, um perdedor fora do controle. Na verdade, o que ela procura demonstrar com esse exemplo é como a interação do discurso, das práticas do eu e da subjetividade, no contexto da promoção da saúde e de outros imperativos governamentais, não é estável. É isso que ela quis demonstrar. Os modos pelos quais os discursos são assumidos e integrados à autoidentidade são, pelo menos parcialmente, contingentes no fluxo das posições que o indivíduo exerce na forma de trabalho, no ciclo de vida e na interação com as instituições tais como a economia, a família e a escola. No entanto, apesar disso, quer dizer, é possível dizer o seguinte: olha, não é sempre uma coisa ou outra. Quer dizer, há uma ambiguidade aí, pelo menos. Acredito, então, que podemos aproveitar o exemplo para voltar à nossa questão do tipo de formação, mesmo de identidade, promovida por esse tipo de prática,
E perguntar também se o problema é só a falta de acesso, por razões de diferença, de classe, etc., para que essa prática seja entendida como uma prática, como um cuidado de si autêntico. Então, volta à pergunta se são conciliáveis essas práticas com um cuidado de si autêntico, e se a resposta for negativa, isso nos levaria a privilegiar no ensino da educação física e nos programas em outras instituições, práticas também corporais alternativas às dominantes, aquelas não geradas pelo mercado, ou sei lá, embora sempre sejam apropriadas, né, pelo mercado. Então, práticas corporais que, entre aspas, praticam um outro tipo de relação do indivíduo com o corpo. Né? Voltando ao Ortega, um outro tipo de ascetismo. Menos orientados, por exemplo, nos parâmetros fisiológicos. Né? Mas talvez que sejam orientadas ou que potencializem, né, e tenham como referência outros elementos, prazer, talvez, né, alegria, como já se colocou aqui. Bom, está colocado, por exemplo, para os programas, né, que são construídos pelo serviço público. Por exemplo, hoje nós temos uma proliferação das chamadas academias populares. Né? Então, a apropriação que as pessoas vão fazer vai ser diferente da academia oferecida pelo mercado. Né? É isso mesmo que o serviço público deve oferecer, em termos de práticas? Né? Porque é público, porque teria um outro caráter, teria um outro efeito em termos de... Então, essas são questões que se colocam. Né? Fica, sem dúvida, a dificuldade de estabelecer critérios para julgar quando é uma coisa ou é outra, né? Ou para classificar. Né? E, nessa direção, eu queria dar o segundo exemplo, né? Que é o exemplo de um escritor japonês chamado Haruki Murakami. Né? Ele é bastante, pelo menos no Japão, me parece bastante conhecido. E tem uma peculiaridade, né? Ele é também maratonista, ele faz inclusive ultramaratona. É um escritor bastante reconhecido, pelo menos pelo mercado, e ele decidiu escrever um livro sobre essa prática, ou seja, sobre a experiência de correr. O que significa para ele a experiência de correr? Correr maratonas. Ele intitulou o livro da seguinte forma: do que falo quando falo de correr? Entre outras coisas, relata como a corrida passou a fazer parte de sua vida, como integrou-se à sua vida e passou a ser constitutiva do seu ser. Diz ele: em meu caso, a maior parte do que sei sobre escrever aprendi correndo na rua pela manhã, de um modo natural, físico e prático. Em que caso e até onde devo forçar-me? Quanto esforço se justifica e quanto é excessivo? Até onde vai a adequada coerência e a partir de onde começa a mesquinhez? Até que ponto devo crer firmemente em minha capacidade e até que ponto devo duvidar dela? Então, são aprendizagens, né? Lembrando o que o professor colocou hoje de manhã, né? As aprendizagens talvez não se ensinam, né? Coisas que se aprende que não se ensina. Né? Tenho a impressão de que, se quando decidi tornar-me escritor, não tivesse me ocorrido tornar-me também corredor de longas distâncias, as obras que escrevi teriam sido muito diferentes. Mas ele é muito honesto. Concretamente, de que modo seriam? Não sei, a tanto não chego, diz ele. Porém, seguramente seriam muito diferentes. Uma das frases mais interessantes do seu livro é a afirmação de que, na corrida, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O que me ocorreu com essa frase é perguntar se essa diferenciação poderia ser utilizada como um critério para discernir um cuidado de si, uma prática opressiva, ou sob o signo da dominação, portanto, do sujeito administrado, ou uma prática de liberdade por outro. Murakami parece ser um sujeito esclarecido, que estabeleceu um limite, e mesmo transposto continua sendo opcional.
Então, para além das práticas corporais, podemos estender essas reflexões para os próprios conhecimentos produzidos a partir do modelo causal das ciências naturais sobre o impacto da atividade física na saúde. Se a gente tomar aquelas reflexões que o Gadamer fez, né, sobre o enigma da saúde, também podemos perguntar se, quando o conhecimento científico, ou seja, conhecimento da relação entre atividade física e saúde, ou sobre as repercussões fisiológicas, melhor dizendo, né, no organismo da pessoa, quando esse conhecimento científico não eliminar ou camuflar artificialmente a necessidade de interpretação da pessoa, né, talvez esse conhecimento, possa ser útil. Ele possa ser, entre aspas, conciliado com a arte, com a vida, como arte de viver, como um cuidar de si, como prática de liberdade. Ou seja, hoje, um pouco pela manhã, estava um debate em torno da possibilidade de conciliar dois conceitos, né? Então, atividade física e práticas corporais, né? Aqui estou me referindo, vamos dizer assim, à questão do conhecimento. Se todo esse conhecimento que esse ramo chamado atividade física e saúde produziu, se de alguma forma esse conhecimento, né, ao invés de ser entendido como algo baseado num conceito restrito de saúde, se ele poderia, de alguma forma, ser conciliado com um entendimento mais amplo de promoção da saúde que a gente vem colocando, né, ou não. Né? Ou se, por exemplo, se essa posição a partir do Gadamer não permitiria, né, se a gente não eliminasse ou camuflasse a necessidade de interpretação desse conhecimento, se ele, de alguma forma, poderia ser conciliado. Né? Que tem a ver também com a mesma questão das práticas corporais que estão colocadas, geradas pelo mercado, se, de alguma forma, elas poderiam, reinterpretadas, se elas poderiam também ser colocadas numa outra perspectiva. A Sandra Capone, num artigo de 2013, ela se posiciona dizendo que os conhecimentos que consideram o corpo como objeto são aliados e não inimigos de uma compreensão mais ampla de saúde. Né? Faz essa observação. Que a questão seria de como é que esse conhecimento é interpretado. Né? Talvez, nesse sentido, não precisássemos negar esses efeitos que as pesquisas têm mostrado que eles têm sobre o organismo, etc. Talvez é só reinterpretá-los a partir de um outro entendimento, né? Quer dizer, ressignificá-los. Né? Então, de qualquer forma, para finalizar, né, depois de abrir tantas questões, né, parece que o desafio, né, que se coloca, desafio para transformar a prática pedagógica em educação física em espaço de resistência da dominação, de assujeitamento pelo discurso da atividade física e saúde, talvez isso deva se dar por meio do esclarecimento, mas também a partir da mediação, da construção de outras práticas corporais que levem a um outro tipo de relação do sujeito com o seu corpo. Né? Como fazer isso, aí já é uma outra questão, e eu os convoco a todos para ajudar na tarefa. Né? Por enquanto era isso, Alex. Obrigado. Bom, agora nós vamos passar a palavra, né, ao público. O microfone está com o Eduardo, daí dá para... Eu estou com a ajuda dos universitários. Onde é que tu vai, rapaz? Quer que eu segure? Professor Walter, em primeiro lugar, parabéns pela explanação. Me instigou bastante ao ponto de eu ser o primeiro aqui a querer compartilhar algumas inquietações. Assim, eu vou colocar alguns elementos para ver se
tentando chegar numa questão para ver se faz sentido, se tu acha que faz sentido ou não. A primeira questão é o seguinte: o chamado conceito ampliado de saúde, produzido pelo campo da saúde coletiva, ele tem também uma missão política. Ele nasce, ou ele acontece no país, a partir do movimento da reforma sanitária, e que tentou integrar, na época ainda da ditadura no país, um projeto societário e usar como dispositivo de luta política, digamos assim, o conceito ampliado de saúde. Ou, dizendo ainda de outro jeito, dentro do processo da reforma sanitária, e, de certa maneira, o Sistema Único de Saúde materializa essa luta política no país, por democracia, por uma sociedade mais justa, né? O conceito ampliado de saúde também tem essa missão política no sentido de um projeto societário. Não é à toa que ele termina, que é finalizado, pelo menos a parte da Lei Orgânica da Saúde brasileira, reconhecido como conceito ampliado de saúde, dizendo que os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país, né? Então, esse é um aspecto que eu acho bastante relevante, né, que é essa tentativa de ampliação, e que eu concordo que, por outro lado, corre o risco de nublar e de perder os limites da definição conceitual de saúde, mas em nome de um projeto societário, em nome de uma luta política. Nisso eu vejo que tem uma relação, uma proximidade com a que a gente chama da produção da educação crítica, né, no sentido de, bom, que educação a gente quer para construir que sociedade, né, uma sociedade mais justa, mais humanizada, enfim, influenciada pelos valores humanistas, que aproxima. E eu estou aqui tentando chegar na direção da educação física crítica, né? Me lembro também, fico pensando do quanto essa perspectiva de uma educação crítica, ela se relaciona com a ideia de paideia dos gregos, e de uma educação do cidadão para interagir na ágora, para discutir a vida da polis e para definir a vida da polis. Importante considerar também que o conceito ampliado de saúde, nesse sentido, essa referência de saúde do sistema de saúde brasileiro, eu acho que é importante marcar, é uma política de Estado, né? Não uma política de governo. Considerando também, em função de todas as mesas que a gente fez até aqui, essa relação, eu costumo dizer que a educação física tem um pé na saúde e um pé na educação, né? Ou seja, o quanto essas áreas acabam sendo historicamente caras para nós, eu fico pensando se é possível, aí eu chego na questão, qual o compromisso possível, pedagógico, que a educação física escolar pode assumir em relação à história da reforma sanitária brasileira, mas especificamente em relação ao desafio de cidadania que está colocado com a implantação do Sistema Único de Saúde no país. Por exemplo, em que medida é possível, é pertinente pensar que seria um elemento, não exclusivo, mas seria um elemento da educação física escolar, poder trabalhar a questão do controle social, né, na saúde, que é uma conquista também do movimento da reforma sanitária e que está no arcabouço legal do nosso sistema de saúde. Conhecer a rede local. Quer dizer, que medida é possível pensar para a educação física na perspectiva crítica, trabalhar na escola, a questão de apropriação dos serviços de saúde como um direito. Isso é um direito teu de cidadão, né? E, aliás, é um direito teu, inclusive, ocupar os espaços decisórios de representação direta para definir como que esse serviço tem que funcionar. É muito absurdo, é pertinente, enfim. É isso. Bom, Luciano, obrigado aí pela... vai fazer outra pergunta? Obrigado pela... Tem. Walter, muito rapidamente, eu cheguei em algum momento a pensar que talvez
nossa função na escola, em relação à saúde, seja não fazer nada, né? Do ponto de vista que talvez a melhor coisa que a gente possa fazer é promover a boa saúde, né? No sentido de, de circular a palavra, de circular o movimento, circular a expressão. E, historicamente, o que a gente tem feito de saúde na escola tem sido atrelado aí algumas representações que o Estado nos convoca. Né? Então, achei que talvez fosse melhor não fazer. Talvez essas novas propostas aí possam apontar para algumas coisas. Né? Mas a minha questão central, Walter, o Billy falou aí do conceito ampliado de saúde e tal, e que, obviamente, para mim fica claro que, enquanto disputa política, ele é resultado também de um consenso, ou de um consenso possível naquele momento. Né? Eu tenho preferido trabalhar com as ideias do Canguilhem, não um conceito, mas as ideias do Canguilhem enquanto processo de adoecimento, processo de saúde de adoecimento, de positivar, inclusive, o adoecimento, né? Na perspectiva de que a gente possa, de alguma maneira, trabalhar com práticas corporais e atividade física como objeto. Como objeto? Como objeto. Como teorias do objeto, e não como teorias do sujeito. Porque, aparentemente, a gente sabe o que o sujeito quer. E, para mim, esse é um grande problema da área. É imaginar quem é o sujeito. Do meu ponto de vista, a gente nunca sabe. O sujeito está sempre ali a se fazer. Está sempre ali a vivenciar. E, portanto, os dois exemplos da Débora Lupton que tu traz, para mim, me falaram disso. Que borra essa fronteira da atividade física e das práticas corporais, porque o sujeito vai fazer o que ele puder fazer com isso. Então, por isso que me parece que a questão está muito mais na teoria do sujeito do que na teoria do objeto. A gente pode discutir muito, e acho que é importante fazer essa discussão aqui, mas quem é o sujeito? Ou quem são os sujeitos? Quem são os coletivos? E talvez assumir uma certa impotência, desconhecimento e dizer, a gente não sabe, talvez permita que esse sujeito possa emergir. Inclusive adoecer, ficar saudável, adoecer, ficar saudável, etc. Professor Walter, queria fazer uma provocação ao senhor da gente convocar também um outro autor para essa discussão, que é um autor bastante utilizado pelo senhor em alguns textos, que é o Bauman. Saber que tipo de contribuição a gente poderia ter com o Bauman nessa discussão que envolve práticas corporais, até numa tentativa de definir o termo, definir o conceito das práticas corporais, e como é que a gente poderia utilizar esse autor nessa interface com a saúde, com outras questões que envolvem educação física. Quer dizer, primeiro a questão colocada pelo senhor Luiz Fernando, né? Quer dizer, eu não sei se seria papel específico da educação física, né, desenvolver ações ou reflexões em torno dessa questão do controle social da saúde. Me parece razoável a ideia colocada pelos parâmetros curriculares de que o tema da saúde é um tema transversal. Né? E que, vamos dizer assim, se ele for colocado como um projeto a ser desenvolvido pela escola, se a escola, em algum momento, se propuser a colocar isso como um tema, que as disciplinas, né, pelo menos o currículo, pelo menos até agora o currículo está organizado em disciplinas, que as disciplinas vão, então, focar esse tema, esse projeto, vão dar as contribuições para esse projeto mais amplo que atravessa as disciplinas a partir das suas especificidades. Então, vamos dizer, a gente poderia colocar essa questão para a geografia, também para a história. Né? Então, não me parece que... Quer dizer, não diria assim que a educação não tem nada a ver com isso, mas eu acho que, considerando a saúde, né,
não como um tema específico da educação física, não é a responsabilidade dela na escola, eu acho que essa é uma contribuição que deveria, essa é uma questão que deveria ser colocada para o conjunto das disciplinas da escola, não especificamente para a educação física, né? Essa é a visão que eu tenho assim dessa questão. Por exemplo, conhecer a rede local, etc. Embora tenha essa vinculação histórica, né, de que eu coloquei no início, a sensação que você tem, até pelo fato de nós termos sido afiliados da medicina, né, para entrar na escola, tem essa vinculação de que os temas da saúde estão intrinsecamente ligados com a educação física. E eu tentei mostrar que talvez não seja esse o caso. Eu não acho que o tema da saúde seja um tema intrínseco à questão da educação física, porque ela trata do corpo, etc, etc, etc. Eu não acho que a gente deve ter. Agora, ela pode ter uma contribuição específica, na medida em que realiza o que é específico dela. Quer dizer, ela pode ter uma contribuição para o tema da saúde na medida que ela realiza o seu específico, não na medida que ela, entre aspas, assume uma responsabilidade que é talvez da escola como um todo. Assim que eu vejo essa questão. E também estou de acordo com esse papel político, vamos dizer assim, do conceito ampliado de saúde. Não foi minha intenção fazer essa crítica, né? É só chamar a atenção para algumas dificuldades que essa ampliação coloca, né? Vamos dizer assim, na área da educação também aconteceu a mesma coisa com a famosa afirmação de que educação é política, né? Que também se tomou de numa forma tão ampla e genérica que depois começou a criar também dificuldades. Então, isso que eu poderia dizer a respeito das suas observações, né? A questão do D'Amico, eu tenho mais dificuldade de responder, porque eu tenho mais dificuldade em entender, né? Quer dizer, o que seriam práticas corporais como objeto e não como sujeito, né? Claro, o tema do sujeito é um tema, nós sabemos, candente, difícil, complicado no momento, para a questão está no centro dos debates da questão da educação, né? Mas eu não colocaria assim como essa substituição de uma coisa por outra. Eu acho que nós temos que trabalhar na educação com talvez uma outra perspectiva de sujeito, né? Não como esse sujeito unitário, estável, etc., né? E eu acho que, em relação ao tema da saúde, eu acho que você tem razão que os exemplos da Débora Lupton caminham nessa direção, né? De como é que, em diferentes contextos, ele tem que agir e construir outra subjetividade para poder se mover nesse campo. Eu acho que, nesse sentido, vamos dizer assim, é uma incorporação ou uma assimilação de uma outra noção de sujeito na área da educação para trabalhar essas questões, né? Sem todas aquelas pretensões que estavam colocadas, né, a partir de um entendimento de um eu racional, etc. Rodrigo, olha só, na verdade, tem um orientando de mestrado que está insistindo em fazer essa aproximação do Bauman com essa questão específica. Talvez você possa até conversar com ele, tenha mais elementos para dizer como é que a gente poderia pensar a questão da saúde a partir desse autor, né? Eu quase coloquei aqui, nas discussões, uma noção muito importante na teoria do Bauman, que é a noção de ambiguidade, né? Eu acho que é um pouco... ele poderia nos ajudar a compreender um pouco essa... Por exemplo, em relação àquela questão, quando é uma coisa ou outra, né? Trabalhar com o conceito de ambiguidade talvez possa ajudar. Com relação ao conceito, à definição de práticas corporais, né? Primeiro, assim, eu tenho já há muito tempo colocado para mim mesmo de não trabalhar com definições, né?
O Adorno teria dito uma vez que só é definível o que não tem história, né? Quer dizer, a ideia de definição, porque essa é uma expectativa que se tem muito, né? Dizer, olha, de procurar definir as coisas de uma vez para sempre, porque aí nos dá uma certa segurança de que agora nós já sabemos o que o fenômeno é, né? Eu acho que mais interessante é trabalhar com um conceito de práticas corporais, um significado que é disputado, que não vai ser consenso nunca, e não procurar uma definição, né? O Popper já dizia, olha, quando você define, as definições levam a um eterno regresso, né? Quando eu defino um termo, né, nessa definição aparecem uma série de outros que necessitam novas definições, né? Então, educação física é educação pelo movimento. Joia, agora eu já sei tudo. Não, o que é educação? Ah, mas então tem que ter uma definição de educação. O que é? Aí eu dou uma definição de educação. Nessa definição de educação vão aparecer novos termos que precisariam, ou seja, um eterno regresso. Então, o que você tem é uma compreensão provisória, etc., né, e com a qual a gente tem que trabalhar, né? Então, eu acho que nós não precisamos definir o que são práticas corporais, nós temos um entendimento, né, um consenso mínimo em torno do que nós estamos falando, e a partir dele nós vamos dialogar, né? Então, não há necessidade como se a gente pudesse dizer assim, tem uma definição certa e uma errada de práticas corporais, isso não leva a absolutamente nada, né? Então, as práticas corporais, né, são construções que nós estamos fazendo. Por exemplo, você tem a eterna discussão de quais são as práticas corporais que entram no universo da educação física. Então, eu uma vez disse, por exemplo, que a educação física não trata de todas as práticas corporais, mas aquelas que, por exemplo, foram construídas no âmbito do não trabalho, excluída também as práticas de reprodução, por exemplo. Kama Sutra, ele está dizendo aqui, não sou eu. Mas, então, oi? Então, eu caminharia mais por aí, né? Então, esses entendimentos, né, eles são construídos e operam numa determinada comunidade, né? E a ideia de definir de uma vez por todas, eu acho que essa é uma expectativa equivocada, né? Assim que eu... Vamos fazer Não resisto. Não resisto. Era o que eu temia. Walter, parabéns, eu acho, pelo que você disse, exatamente porque suscita discussão. Inclusive, vindo ao encontro que você está terminando de dizer, esse conceito ampliado de saúde, eu até proporia assim. Se por um lado tem um significado histórico aqui no Brasil, ampliar o conceito de saúde, ao mesmo tempo reduzir a saúde a uma totalidade tão grande, nos aproxima exatamente do nazismo, né? Usando aqui um pouquinho o Levinas, que eu citei, diz o nazismo tem como característico reduzir o ser humano ao corpo, né? Então, o conceito de saúde, aqui, inclusive, lembrando outra coisa, um tempo a gente esperava a salus, era na outra vida, salus, salvação. Agora a gente espera a salus aqui dentro. Então, eu vou resolver tudo aqui. Quer dizer, há sempre uma... se antes havia uma espécie de redução de tudo à alma, e o corpo era uma prisão, o risco agora é reduzir tudo ao corpo, e a gente corre também uma espécie de risco de totalitarismo, né, que a gente vai enfrentar. E aí, não é por nada, me parece que nos últimos tempos volta a discussão se existe uma coisa chamada natureza humana, se tudo é construído, porque passamos por um período em que, sobretudo na educação, eu estava lá dentro dos 18 anos trabalhando em mestrado e doutorado, e era uma das coisas mais repetidas, tudo é construção, tudo é construção. E o tema da saúde, como você o apresenta,
pode ou não relacionar a educação física com saúde e tal, exatamente tentando, me parece, estabelecer um certo limite. O que é natural, o que não é natural, o que depende da gente e o que não depende da gente. Quer dizer, permanecermos no campo do construcionismo, construtivismo, significa continuar dizendo que o ser humano é um ser que é capaz de ser Deus de si mesmo e, por isso, superar de novo a morte, qualquer problema que surge. Nós não temos limite. Né? E, por outro lado, se poderia dizer, sim, se o corpo é tudo, né, é óbvio que a saúde é tudo. Agora, o pepino é, né, por exemplo, você tocou no tema da felicidade, que ao mesmo tempo pode ser relacionado ao corpo, sinônimo de bem-estar, justa medida, né? O Platão dizia que a justa medida é aquilo que pela filosofia se pode alcançar, uma sociedade justa, né? E a pessoa pode dizer assim, mas existe possibilidade de compatibilizar felicidade e liberdade, por exemplo? Né? Eu não sei, eu não estou muito convencido de que uma pessoa feliz seja uma pessoa livre. Lembrando o velho Max Weber, diz, existe uma luta entre os deuses, os valores não combinam, não são compatíveis entre si. Não dá para ser livre, ser igual, ser tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, que é exatamente o sinônimo quase de uma saúde perfeita. Né? E não sei, acho que se pode dizer assim, ou você dá mais valor à liberdade, ou você dá mais valor à igualdade. Mas as duas coisas juntas não tem jeito. Como não tem jeito, combinar, me parece, felicidade. É tão fácil ser feliz, pô. Basta não ter pretensão nenhuma na vida. Né? Aí você é feliz com uma facilidade enorme. Né? Vai para o supermercado, consegue comprar uma bala, feliz da vida. Né? Mas talvez outros ponham a aspiração em outro campo. Eu quero ser livre, por exemplo, quando a gente diz que o importante é nós podermos conviver, né, na vida pública, sei lá, num exercício de liberdade. Isso foi aspiração de certos momentos históricos. Hoje eu acho que não é mais. Quando eu vou para uma academia, né, como alguém disse, quando alguém está caminhando na esteira, ele não está pensando em como, em geral, em como eu vou conviver melhor em praça pública, na discussão sobre os rumos da sociedade. Né? Quer dizer, não sei. Eu acho que é briga mesmo. Talvez o interessante e o importante é permitir que, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, né, exatamente seja algo que tenha sentido em si mesmo, não simplesmente porque vai dar tal ou qual resultado. Não, mas eu me sinto bem, eu poderia até dizer assim, me sinto livre, um exercício de liberdade exatamente enquanto a gente está discutindo aqui, porque a gente toma posições, mesmo sentado, não precisa ficar de pé. Né? A sua fala, como sempre, né, Walter, provoca bastante. E eu queria estar pensando aqui junto com você duas coisas assim bem rápidas, né? A primeira, toda vez que se fala em conceito de ou uma definição de saúde ampliada, eu sempre me remeto ao conceito que foi estabelecido, à definição que foi dada na 8ª Conferência Nacional de Saúde de 86, que vai dizer que saúde depende das condições de alimentação, habitação, renda, educação, lazer, liberdade, acesso a posse de terra, emprego, trabalho, renda, acesso a serviços de saúde, que depende da organização social da produção, né? Aí eu fico pensando se, mesmo que ele tenha essa tendência de regresso, né, e aí pegando isso como questão,
eu fico pensando até que ponto que isso pode ser entendido como definição e como conceito. E, com certeza, aqui, provavelmente, estou trabalhando com a ideia, talvez um pouco diferente da tua, porque aí eu estou partindo de uma certa tradição marxista, né, que vai dizer que a definição é algo que você consegue estabelecer para estabelecer mais ou menos os parâmetros, os limites, e o conceito enquanto síntese de múltiplas determinações, né? E aí você teria que aprender a essência do objeto, né? E aí eu fico pensando até que ponto que a gente consegue pensar, né, na educação física escolar essas questões, né, relacionadas à saúde através das práticas corporais, e quanto que é possível, né, pensando que isso é uma coisa que você estuda bem mais do que eu, com certeza, quanto que dá para a gente pensar nessa saúde e pensar nesse controle social que tem que ser feito pela população em relação ao serviço, né, numa perspectiva de pensar talvez um pouco talvez resgatando aí Gramsci, uma certa ideia de omnilateralidade, né? Só para pensar e provocar, precisando perder o avião. Então, para fechar, né? Em relação ao que o Silvio colocou, como sempre, muito interessante, teria pouca coisa a comentar, só lembrar, em relação a essa questão do conflito entre valores, aí, né? Que uma das lançando mão então finalmente do Bauman, uma das formulações interessantes do Bauman é de que ele diz, na vida social nós não podemos ter tudo, nem só controle, nem só liberdade, né? Então, assim, a gente tem, às vezes, menos controle e mais liberdade, mas às vezes a gente precisa também ter, vamos dizer assim, mais liberdade e menos controle. Quer dizer, essa equação, né, não é decidível para um lado ou outro, né? É sempre uma tensão, né? Eu acho que é um pouco isso que está colocado para a vida comum, né? Para a vida humana. A não ser que a gente se isole, né? Eu acho o seguinte, Tadeu, olha só, até nem vou entrar na discussão mais específica da consciência de saúde. Para mim, dizer assim, os conceitos têm história, né? São históricos também. Então, nesse sentido, é que, vamos dizer assim, eles não são definíveis no sentido de uma vez para sempre, né? Porque se tem um certo ranço aí por trás de que é possível. Né? E também, como eu me afastei de um certo realismo forte, que é próprio do marxismo, né? Então, eu acho também que não tem essa possibilidade de captar, assim, de forma definitiva o que acontece, que isso também de uma forma, a realidade toda é histórica. Isso não significa que a gente não possa estabelecer consensos parciais, provisórios, etc., que eu acho que sempre, através do diálogo, da comunicação, que eu acho que é necessário, não é só possível, como é necessário, mas são sempre conflituosos, continuam conflituosos, etc. Então, é isso, quer dizer, esse entendimento que é práticas corporais está em disputa no campo, é alvo de debates, etc., né? Então, não tem como fixá-lo de uma vez por todas e dizer, olha, esse é verdadeiro, aquele é falso, ou coisa desse tipo. Assim que eu vejo essa questão, né? Então é para me despedir? Posso? Uma pergunta. O que você entende por crítica? Mas... Hoje estou fugindo como o diabo da cruz desse tema, né? Quer dizer, aí eu estou eu diria assim, estou em movimento em relação a isso, ao entendimento de crítica. Porque, vamos dizer assim, como eu, de certa forma, rompi com o realismo forte, então a ideia, por exemplo, presente numa determinada versão do marxismo, de que crítico é, de alguma forma, o desvelar da realidade, né? Quer dizer, aquilo, olha, nós não... eu, de posse de um determinado método, tenho acesso ao real verdadeiro, e, portanto, então, tenho uma visão não mais camuflada, enviesada da realidade, sim crítica, né?
A pergunta é se ainda é possível, a partir da superação dessa perspectiva, de se levantar a bandeira do conceito de crítica, se ele ainda faz algum sentido, né? Alguns dizem, por exemplo, que insistem, por exemplo, que mesmo Foucault ainda estaria dentro da tradição crítica, etc., né? Então, aí eu agora, nesse momento, estou tentando, vamos dizer assim, recolher os restos para ver se ainda é possível sustentar, ressignificar o conceito de crítica, se é possível mantê-lo. Por isso que, quando fiz uso aqui dessa expressão, fiz assim com esse cuidado todo, né? Mas é efetivamente uma dificuldade que está colocada para a pós-virada linguística e tal, e mesmo depois da perspectiva hermenêutica de manter esse conceito. Pelo menos, da forma como estava, pelo menos não. Por exemplo, esse é um tema para a questão da educação no Brasil, para o tema da educação, muito importante, decisivo, e está, no meu entendimento, sendo pouco enfrentado, na verdade. Infelizmente, sendo pouco enfrentado, né? Então, está mais um debate entre pós-modernos e modernos, um debate entre... bom, é isso, fundamentalmente entre modernos e pós-modernos, né? Ou um debate sobre o relativismo, né? Do que... Aliás, o debate do relativismo, de alguma forma, tangencia essa discussão também, né? Mas estou em movimento em relação a isso.